tarde a todos. O tema de hoje é um ensinamento sobre a oração dos números, o canto do céu em números, a Mano Kasulta. Ministro, por doenças espirituais, pode-se rezar a Matsunorito e também a Mano Kasulta, canto do céu em números? Beixo-sama, pode, mas em casos comuns, basta rezar a Matsunorito. Porém, no caso de doenças graves, especialmente as de ordem espiritual ou a epilepsia, é bom entoar também a Mano Kasulta. Qual é a melhor maneira de se rezar a Mano Kasulta? Sempre depois de termos rezado a Matsunorito, e nessa hora o doente deverá juntar suas mãos em postura de prece. Normalmente só a Matsunorito já é o suficiente. Contudo, rezar a Mano Kasulta fortalece o poder da oração e seu efeito se manifesta mais rápido. O Espírito sente também muita alegria quando são entoados alguns salmos, e por isso eles podem ser cantados em casos de doenças graves ou mentais. Diante do altar deverão ser entoados tanto por ocasião da oração matinal quanto da vespertina. Para doentes é ainda recomendável a escolha de alguns salmos para serem cantados quando houver necessidade. Ministro, solicito sua orientação sobre o significado das palavras do Mano Kasulta, canto do céu em números. Beixo-sama, tem a seguinte significação: 1. Rito, Deus único. 2. Futa, divisão em Yin e Yang. 3. Mi, nascimento dos filhos. 4. Yo, expansão nas 4 direções. 5. Itsu, formação nas chamas do fogo. 6. Muyu, surgimento da água. 7. Naná, finalização perfeita da criação. Na Bíblia consta que Deus terminou a obra da criação no 7º dia e descansou. Atualmente corresponde ao domingo. Yo é 8. Ya, significa aumento e expansão. 9. Kokono, em japonês, Tsukushi e Tsukusu, significa o ponto máximo. Agora estamos no mundo do 9, 0,99%. 10. Tari, simboliza a união. 11 é o recomeço. Por conseguinte, o canto do céu, ou canto a Mano Kasulta, expressa através de números a sequência em que se deu a criação do céu e da terra. Assim, ao ser entoado, restabelece a ordem no mundo espiritual e ativa a ação. Isto é, através do Kototama da ordem, Deus manifesta o seu poder. Devemos então rezá-lo devagar e com muito entusiasmo. Essa oração aqui, ela pode ser feita em qualquer local. Na sua casa, no seu trabalho, em qualquer situação. Porque ela serve para colocar ordem no ambiente espiritual do local. Isso nós tivemos a oportunidade de aprender com o reverendo Nakarashi, anos atrás, quando ele nos explicou sobre isso. Que até então nós fazíamos apenas em funeral, né? Então quebrou-se um grande tabu, né? Porque graças a essa oração nós conseguimos melhorar muito o ambiente. Ela tem muito a ver com a ordem também. Porque coloca-se muito, às vezes se a sua casa não está bem, alguma situação. Por exemplo, quando eu vou fazer oração em alguma casa, em algum local, eu faço a Matsunorito e a oração dos números, né? Para colocar ordem no ambiente. Se tiver alguma coisa meio bagunçada, meio fora de ordem, é bom colocar sempre a oração. É interessante que em 2007, nós estávamos em São Caetano, né? E estávamos purificando bastante com algumas pessoas, e durante 6 meses nós, então foi na inocência, né? Nós criamos um desafio que era fazer não sei se era 10 na Matsunorito, mas não era de hora em hora. Nós fazíamos bastante, não sei quantas orações, então de hora em hora várias orações, e oração do reino, e o canto do céu em números, é isso mesmo, na oração matinal e oração vesperal, todo dia, durante 6 meses. Era para encerrar no culto do paraíso terrestre. Rapaz, vou te falar,
A purificação acelerou de uma forma absurda. Mas assim, muitas pessoas, realmente as máscaras caíram, as pessoas que saíram naquela época. Pessoas que vinham com vestidos de, como é que é? Cordeiro, né? Mas as máscaras caíram, queriam usar a igreja para benefício próprio, mas foi uma loucura. Esse é um amigo lá. Foi uma loucura, desabou. Aí foi assim, pá, 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 pá. Depois eu falei, ó, gente, não vamos mais fazer isso não. Né? Aí depois, eventualmente, só quando precisa nós fazemos essa oração, porque ela mexe muito. Às vezes as pessoas querem fazer todo dia, toda hora, não. Ela mexe muito com a. Por isso, quando ele fala aqui, devemos rezá-la devagar e com entusiasmo, porque ela tem muita força. Ela tem muita força. Eu achei uma explicação aqui também, do próprio Reverendo Nakarashi, que como não existe nenhum outro tipo de material que fale sobre isso, a não ser o que ele escreveu, o que ele orientou, eu tenho que usar o que ele nos ensinou. Tem uma coisa que é interessante, uma explicação que ele colocou aqui, isso aqui acho que é dos anos 80. Cada número tem um seu significado, muitas pessoas interpretam de uma forma. O Cristo nos ensinou de maneira clara e interessante o significado dos números. Alguma coisa que eu já expliquei aqui, mas aqui ele coloca algumas outras situações. Um é Deus, o início de tudo, a origem de tudo, o único Criador. 2 é a dualidade. Um foi dividido em 2 partes, bem e mal, positivo e negativo, luz e sombra, homem e mulher, yin e yang. 3 é como se fosse pai, mãe e filho, fogo, água, terra, céu, purgatório e inferno, classe alta, média e inferior. 4 são as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. A ideia seria, nasceu filho e começou a expandir para as 4 direções. 5 é fogo, sol. 6 é água, lua. 7 é terra, concretização e perfeição. A soma dos números 5, 6, 7 é igual a 18, que é o número de Canon. 5 é espírito do fogo, 6 espírito da água, 7 espírito da terra. Então a seguir vem o 8, completando 7, toda essa força aumentando uma energia, começa então a expandir-se. Por isso, quando escrevemos 8 deitado, significa infinito, uma expansão infinita. Quando chega o 9, tem mais ou menos o mesmo sentido do 7, completa um número maior, último número, fim de uma etapa. E também fala que 9 também é número de Deus. E depois vem 10, que é 1 mais 0, quer dizer, repetição da mesma ordem. Então, dentro desse ensinamento, 8 são aquelas coisas que durante 8 meses juntaram-se resultados dos esforços, pesquisas, estudos e dedicações, e começam a produzir, começa a expandir com todas as energias e forças. Isso é a partir do mês de agosto. Interessante, né? Por exemplo, no Ocidente, muitas pessoas não gostam de agosto por causa da letra A. Mas não tem nada a ver com isso. Agosto é um mês muito importante. A pessoa já tem tudo preparado e procura desenvolver e expandir aquilo que depositou, que aprimorou na vida interior, que aprendeu, estudou e quer colocar em prática para o mundo exterior. Quer dizer, isso indica expansão. Então, tudo está em ordem, de acordo com o mês e o dia. Assim, acompanhando o ritmo da natureza, a gente também desenvolve melhor, desenvolvendo na ordem de Deus. Interessante, né? Então, de repente, 7 foi mês de julho, eu até falei no começo do mês, né? No culto mensal, que seria um mês importante para nós, que eu sentia que era um fim de um ciclo para começar a concretizar algumas coisas que estavam encaminhando para isso. A impressão que foi que derrubou-se muitas coisas, começou-se a limpar um terreno no mês de julho, né? Já está limpo. Agora em agosto começa realmente a se construir, a se concretizar algumas coisas. Eu acho muito interessante. Por isso que é importante o que você fez lá atrás. Importante o que você semeou aqui atrás. Eu sempre falo em dezembro, quando nós fazemos o culto do natalício, quando é preenchido o formulário do culto do paraíso, do natalício que fica até o mês de julho, até o mês de junho, no altar 15 de junho, pense no que você vai colocar no seu formulário e se esforce em tentar alcançar. Se você fica 6 meses lamuriando, reclamando, você não vai colher felicidade. Não tem como.
Se você fica 6 meses, mesmo passando dificuldades, agradecendo, buscando energias, buscando força, buscando felicidade, pode ter certeza que isso uma hora virá, vai se concretizar. Só tem que ter fé. E essa fé não pode ser imposta, ela tem que ser sentida, né? Então, vamos ver agora o mês de agosto o que vai acontecer, né? Eu tenho certeza, pelo menos para nós, eu já sinto que tem muita coisa boa para acontecer, né? Já tenho 3 viagens, não, 1, 2, 3, 5 viagens missionárias para fazer. 5 cidades, um país e 5 cidades diferentes aqui. Quer dizer, já tem coisas para poder acontecer, coisas para serem feitas. Isso já é um grande sinal. E tudo começa agora no mês 8, né? Outorgas em tudo quanto é lugar, assim. Mas o mais gratificante disso é a alegria de poder servir. Por mais dificuldade que nós tenhamos, isso não impede a gente de crescer. Ontem, conversei com pessoas de outros países também, que pediram jorei online. Hoje, excepcionalmente, eu pedi para um missionário do Rio de Janeiro ministrar jorei nas pessoas, para acompanhar. Mas assim, a alegria de servir, né? O sentimento de querer servir. Quando alguma coisa está fora de ordem, faça maçonorito, faça oração dos mundos. As pessoas não sabem como entoar. Então eu vou fazer uma vez, né? E no final eu repito. As pessoas verem como é que é a entoação correta da Mano Kazuta. E eu não sei porque eu estou com calor lascado. Não sei se é porque é da gripe que eu estou me acabando aqui, mas eu estou... O ritmo seria... Hito futami yo itsu muyo nanaya koko no taria. Hito futami yo itsu muyo nanaya koko no taria. Hito futami yo itsu muyo nanaya koko no tari momochi yorozu. Assim que é a entoação que eu aprendi com a Adriana. E ela tem muita força, além de ser muito bonita. Está angustiado, está agoniado, só correio na reza. Não tenha medo. Está num ambiente que está pesado, reze. Não precisa usar a força humana. A gente se cansa mais. Toda vez que tiver alguma coisa fora de ordem, vá, faça maçonorito, faça a oração dos mundos. Nem que seja baixinho, mas verbalize, né? Onde quer que você vá, é como se fosse um trator abrindo o caminho. Se você vai brigar, você vai se desgastar. Se você vai enfrentar, você vai se desgastar. A sua presença já tem que ser impactante. Então deixa Deus na frente. Eu estava ontem falando para o pessoal da Argentina sobre o poder de Canon, sobre quem é Canon, sobre a presença de Canon na vida do Meixo Sama. E ele mesmo fala que no começo ele não acreditava em Canon, respeitava, mas não acreditava. Até que ele descobriu que desde 1925 ela o acompanhava. E ele também, ele não tinha mais vontade própria. Canon utilizava-se do corpo do Meixo Sama para fazer o que bem entendesse. Então ele não tinha mais vontade, não era o que ele queria, era o que Canon queria. E eu contei que nós também, no fundo, também somos assim. Até disse, falei assim, eu, por exemplo, eu acho que há muitos anos já que o Dorival morreu. Porque a minha essência já mudou completamente com relação ao que eu desejo, que eu quero. Eu tenho que seguir só como ensino, me conduz, o que Canon está me conduzindo. Daí nasceu o Rokan, através de uma orientação do reverendo Nakahashi, que deu esse nome espiritual para mim, que significa tesouro visto por Canon. Então, em tudo tem uma ordem. Nessa ordem não há espaço para vaidade. É Deus Supremo conduzindo os seus servidores para poder fazer o seu melhor. Então não há como você fugir disso. Se nesse meio tempo o seu sentimento, contaminar o seu mental, a tua essência ficar pesada por causa da vaidade, por causa da arrogância, por causa da presunção, por causa de outro tipo de sentimento negativo, a sua missão também fica... é como se você rompesse um pouco ela, o seu como missão. Então nós temos que manter sempre essa linha muito forte.
Está pensando besteira? Reza. Está julgando demais? Reza. Está criticando demais? Reza. Está purificando? Reza. Está triste? Reza. Está alegre? Reza também. Sempre em estado de oração, para que você mantenha uma linha, uma ordem. Quando tudo está muito bem, eu também não posso me empolgar, não. Eu tenho que ficar, aí é que eu tenho que dedicar mais ainda, e com mais rigor no meu servir, porque senão eu relaxo. Está tudo bem, agora eu posso ficar na boa. Pelo contrário, agora você tem que ficar mais atento ainda. Porque quando está tudo muito bem, nós temos por hábito relaxar e abrir a guarda. É nessa hora que o negativo faz a festa. Então, quando está tudo muito bem, redobre sua atenção no serviço. Quando tudo está muito mal, não se preocupe, continue dedicando. Daqui a pouco vai ter mudança. Eu acho que nesse Cristo, essa orientação que foi dada aqui pelo reverendo, quando ele fala do mês de agosto, é muito interessante. Sempre se fala que agosto é mês de desgosto, mês de cachorro louco, né? A gente morria de medo quando era criança de falar que cheio de lobisomem que aparecer, não é? Seu tempo, né, Feliz? Com prego no bolso? Você já não sabia, não. Então, assim, Então, assim, mas vendo por esse lado, realmente, né? O que nós fizemos de janeiro até julho? Não. Você não fez nada. Tem que pensar, o que cada um fez de janeiro a julho, né? Pensa, reflita, veja. Se vai começar uma fase de colheita, o que você semeou? Talvez você pode não ter feito nada visível, mas o sentimento, aqui fala, o segredo é a parte interior. Como é que ficou o seu sentimento nesses 7 meses? Pois é, então você fez muita coisa, né? Então, o principal é o espiritual para se refletir na matéria. Não adianta você fortalecer, você ficar bombado materialmente e uma tranqueira fraquíssima em espiritual. Não é nada. Uma queda destrói você. Começa lá. Então, se você soube dedicar, focado realmente no servir maior, pode ter certeza que agosto será um início ou já a concretização de muita coisa que vai acontecer. Então é só agradecer. Só agradecer, né? Obrigado, meu Sama, por 7 meses de aprimoramento, 7 meses de uma fase rica em aprendizado, e agora chegou a hora do pagamento. Né? É como se fosse assim, não é? Só que Deus não vai te pagar. Cada um já tem o seu quinhão separado. Um é maior, outro é menor, ou não é nada. Está separado já. É só passar no RH, né? Recursos humanos divinos, e pegar a sua cota, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós falamos, com tudo aquilo que está aqui dentro, que sai por aqui. Porque se você está poluído aqui dentro, o que vai sair não é nada de útil, é fumaça preta, como diz no ensinamento. Mesmo angustiado e sofrendo, respira fundo. O que você falar tem que gerar felicidade para alguém. Porque se o que você for falar gerar raiva, mágoa, revolta, insatisfação, disputas, brigas, no fundo, quem é você? O que você semeou? Na minha palestra de sábado agora, eu vou falar sobre isso, né? Eu peguei um gancho do Papa Francisco e vou desenvolver uma palestra em cima desse gancho, mas tem a ver com o Salmo. Está bem amarrado com o Salmo do culto mensal. Que também a Mestre fala aqui dos Salmos, da importância da entoação dos Salmos, né? É interessante porque quando ele fala aqui, o Espírito também sente muita alegria quando são entoados alguns salmos, e por isso podem ser cantados em caso de doenças graves ou mentais. Interessante, né? Diante do altar deverão ser entoados tanto por ocasião da oração matinal
quanto da vespertina. E é o que nós fazemos todo dia, em todos os cultos. Então a beleza do salmo não é só entoar. A profundidade que é você entoar o salmo, que pode gerar o quê? Uma grande mudança espiritual também no ambiente que você se encontra, para uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com problema espiritual. Olha que profundidade, né? E às vezes as pessoas não dão valor. No nosso caso não, porque nós já fazemos isso há um bom tempo, mas quem não conhece acha que nós inventamos isso, né? Na arte do jorei é interessante isso. Se você analisar friamente a igreja, nós vamos voltar no tempo. Por mais que a gente seja vanguardista em algumas situações, a arte do jorei é velha em algumas situações. Velha no que eu quero dizer conceitualmente lá atrás, na época de missão. Nós fazemos a maçonaria sem quem sangue. Nós entoamos salmo. Nós temos as oferendas completas. Fazemos o ritual dentro daquilo que meu sangue ensinou. Essa liturgia toda nós aprendemos onde? No Luz do Oriente, que nós estávamos lá. E trouxemos para cá. Mas mantivemos uma coerência dentro do que meu sangue ensina. Nós não inventamos nada, né? Então eu acho muito interessante, porque você começa a ver relatos de Meixo Sama, fotos antigas dos cultos da época do Meixo Sama, e você vê lá salmo, as orações. E no Japão também tem isso até hoje. Manteve essa linha litúrgica. Aqui no Brasil, que outras igrejas não fazem mais, mas nós fazemos. Então eu acho que nós somos uns privilegiados, que nós já estamos há anos nessa estrada, seguindo o que Meixo Sama nos ensinou. Como nós mantivemos essa ordem no servir, que é Deus primeiro, a parte humana, vamos dizer assim, depois, torna-se